Amém? Eu quero só deixar uma palavra para vocês, algo que Deus tem ministrado no meu coração. Salmo 23, abram comigo. Algo bem simples. Bem básico e muito importante. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Oh, Deus querido, Deus bondoso, Deus maravilhoso, Senhor que nos guarda, nos livra. Espírito Santo fala conosco mais uma vez, Senhor. Eu tenho falado conosco, ó Deus, desde o início, Senhor, deste culto, tem ministrado em nossos corações. E nós te louvamos, somos agradecidos porque o Senhor tem nos alimentado, Senhor, com a tua palavra e com o teu Espírito, Pai. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, em diante, do versículo 10 em diante, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós temos uma luta constante e eu observo, eu vejo o quanto o diabo tenta de todas as formas nos causar dano, nos causar prejuízo. Se ele não consegue impedir que você aceite a Jesus, que você tenha o selo do Espírito Santo, tenha a marca da promessa, se ele não conseguir impedir que você seja uma pessoa salva, ele vai tentar te impedir de todas as formas de você desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. O diabo ele é tão ardiloso, né? Tão maldoso, né? Tão mal intencionado, né? Que se ele qualquer prejuizinho que ele conseguir causar na sua vida satisfaz. Então ele vai tentar a vida inteira ou impedir as pessoas de conhecerem a Jesus e terem uma vida miserável. E ter uma vida miserável não significa ser pobre. Eu conheço pessoas ricas que têm uma vida miserável. Eu conheço pessoas que são ricas, mas são miseráveis, têm uma vida ao gosto do diabo, né? Porque o diabo ele tem ódio do ser humano, já todo mundo ministra isso, né? Porque você é a imagem e semelhança de Deus, e ele tenta te impedir de desfrutar o melhor de Deus, mesmo que você seja crente, lavado no sangue de Jesus. Se ele puder te causar algum prejuízo, ele vai fazer isso. E o Senhor, o Espírito Santo, começou a ministrar no meu coração o Salmo 23, que tudo o que você precisa de promessa de Deus está no Salmo 23. O diabo ele vai tentar fazer com que você tenha falta das coisas. E ele começa fazendo de tudo para que te falte as coisas. Para que aquilo que você necessita para a sua vida falte. Aí vem a promessa do Senhor. O Senhor é meu pastor,
nada me faltará. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Por que o Senhor prometeu isso para você? Porque o diabo vai lutar para que te falte as coisas. Amém? O diabo, ele vai fazer de tudo para que você não durma, para que você não tenha um sono tranquilo. O inimigo, um dia eu perguntei para o pastor, o pastor Palarone estava contando para mim que ele tinha um programa de televisão 2h da manhã. Eu falei, mas programa de televisão 2h da manhã? O senhor pagar esse dinheiro todo para ter um programa de televisão 2h da manhã? Ele falou assim, é o melhor horário para a igreja. Foi o melhor horário para a igreja? Ele falou, é. Ele falou, porque quem está atormentado não dorme. Fica andando pela casa. E uma hora ele vai ligar a televisão. Porque não tem o que fazer, liga a televisão, vai rodar os canais, e uma hora ele vai cair na nossa pregação, vai ouvir. Né? E eu falei, gente, né? Olha só, eu não tinha pensado nisso. Porque o diabo não quer que as pessoas durmam. O diabo não quer que as pessoas repousem. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar seguro. E muitas vezes, queridos, o inimigo, nós servimos ao Senhor, ele quer tirar o nosso sono, ele quer tirar a nossa paz, ele quer que a gente não consiga dormir, mas a promessa do Senhor para você é, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pasto verdejante para ovelha é mais ou menos aquela cama que os irmãos vendem aí, que tem aquele massageador, aquele negócio todo, sabe? Aquelas camas caras, sabe? É coisa top, né? Uma coisa que o inimigo faz na nossa vida é nos perturbar, não é verdade? E se você deixar, mesmo sendo crente, ele te coloca numa situação em que a sua alma fica aflita. Se você permitir, se você não vigiar, você vai ter uma alma perturbada, querido. As pessoas do mundo têm. E o crente não está fora disso, não. Porque ele ataca a gente também. E se você não abrir os olhos, ele vai afligir a sua alma. E tudo que ele quer é que você tenha uma alma atribulada, uma alma aflita. Mas a promessa de Deus para a sua vida é: refrigera a minha alma. Amém? Em Deus tem refrigério. Amém? Tudo que o diabo vai tentar na sua vida é te empurrar para o caminho da injustiça. Ele vai colocar pessoas injustas no seu caminho. Ele vai te fazer propostas injustas para que você trilhe o caminho da injustiça. Ou seja, injustiçado. E injustiçado a gente fica revoltado. O diabo, de todas as formas, ele vai te empurrar para caminhos de injustiça. Ou para você cometer injustiça, ou para você ser injustiçado por alguém. E a sua vida ficar amarrada, ficar presa na injustiça. Mas a palavra de Deus diz, a promessa de Deus para você é que ele vai te guiar pelos caminhos, pelas veredas da justiça. Amém? Então o Espírito Santo, ele vai sempre lutar e trabalhar para te livrar das pessoas injustas e impedir que você cometa injustiças e te conduzir pelos caminhos da justiça. Amém? Uma coisa que o diabo faz muito na nossa vida é trabalhar com o medo. E até é interessante, né? Jó fala assim, o mal que eu temia me sobreveio, né? E é uma coisa assim, se você começar realmente a temer uma coisa, parece que aquilo acontece na nossa vida, não é? Mas você sabe por que acontece? Porque a gente começa a profetizar sem querer. Um dia foi uma família na minha casa, e a gente tinha uma piscina, né? E a parente nossa ficava assim, com a filha dela, você vai cair na piscina, você vai cair na piscina, você vai cair na piscina. Rapaz, ela dava cada grito no meu ouvido, porque a gente estava sentado ali na copa, né? E de repente está conversando normal, ela gritava assim, você vai cair na piscina, fulana! Né?
Oh, meu Deus, né? Daí a pouco, estamos conversando. Você vai cair nessa piscina. Daí a pouco a menina caiu mesmo da piscina, né? Mas também com essa boca que você tem, tinha que cair. Não é? Gritando no meu ouvido toda hora, profetizou tanto que caiu. Então, o medo faz a gente profetizar desgraças da nossa vida. O medo faz a gente profetizar derrota. O medo faz a gente profetizar coisas ruins. Né? Você fala assim, eu tenho medo. E o medo começa... O diabo trabalha muito com... como que fala? Perdi a palavra agora. Como Jesus. Não, perdi a palavra, esqueci, não vou lembrar. Depois eu lembro. O diabo trabalha muito com ilusão, né? Gente, não consigo lembrar o que eu queria falar. O diabo trabalha muito com ilusão de ótica, ilusão de situações. Ele te ilude, ele cria coisas que não existem. Ele faz você imaginar coisas que não existem. Ele faz você deduzir coisas que não existem. Ele faz você blefar. O diabo blefa muito, né? Ele é um jogador, então ele blefa, né? Ele blefa muito, ele cria situações, ele fala coisas e coloca situações que parecem ser verdadeiras, mas são falsas na sua vida para te gerar medo, amém? E ele trabalha muito com o medo na vida das pessoas. E as pessoas com medo, elas começam a receber aquilo, elas começam a profetizar, elas começam a declarar aquilo. A Evelyn fala muito assim para mim, pai, esse vírus do Covid cheira medo. Parece que ele pega em quem está com medo. É só a pessoa ter medo, parece que, não é? É uma coisa interessante isso, né? Parece que o medo atrai, mas não é, que muitas vezes a pessoa começa no inconsciente profetizar muito, né? Eu vi um rapaz, ele estava muito mal, ele veio falar comigo essa semana, ele estava muito mal no hospitalzinho, e falou assim, começou a dar medo nele, começou a vir muita palavra de morte na vida dele. Muita palavra de morte, palavra de morte, palavra de morte. E ele começou, eu vou morrer, eu estou mal, eu vou morrer, eu estou mal. E ele disse assim que o doutor Alfredo falava assim para ele, para de falar isso, para de pensar assim, você não pode pensar desse jeito. E ele falou assim que ele estava vendo uns vídeos daqueles filósofos que tem aqui no Brasil, o Pondera lá, como que é? O Karnal, o Pondera, sei lá, de filosofia, né? Ele não é evangélico, né? E ele parou uma hora, ele falou, o que eu estou fazendo? Eu vou ouvir pregação. E ele falou que ele começou a ouvir tudo quanto é pregação que tinha no Facebook, no celular, né? Ele falou assim que ele nem lembra as pregações que ele ouviu. Ele falou que ouviu tudo quanto é culto que estava ao vivo, que ele achava um culto ao vivo, ele ouvia a pregação, começou a ouvir tudo quanto é pregação que tinha. Ele começou a ouvir pregação uma atrás do outro, e falou assim que aquelas palavras foram entrando nele. Foram entrando nele. E ele não é evangélico. Foi entrando nele. E foi tirando aquele peso da vida dele. Aí ele disse que a hora que os irmãos começaram a cantar lá fora, os irmãos foram lá e começaram a cantar fora do lado de fora do postim, começaram a louvar a Deus e cantar, falou que saiu um peso da vida dele, ele começou a melhorar e foi curado, amém? Porque o medo faz a coisa ficar ruim, o medo faz a coisa ficar pior, o medo faz a coisa gravar. Por isso que a promessa de Deus para a sua vida é, ainda que você chegue a andar no vale da sombra e da morte, eu estou contigo. Fica tranquilo, porque até no vale da sombra e da morte, vou lá com você não vai estar sozinho. A minha vara, o meu cajado, está lá. E vara, cajado, queridos, não é a vara de correção, não. É que o pastor vai conduzindo a vara e o cajado, assim, olha, para tirar a ovelha do vale da sombra e da morte. É para conduzir, o Senhor te conduz. Não é só no vale da sombra e da morte, até, mesmo que você chegue a entrar, que nem o Marquinhos Poli, o testemunho dele foi maravilhoso, ele fala que
foi no vale da sombra e da morte. Mesmo que você esteja no vale da sombra e da morte, estou contigo. Eu vou estar com você em todos os momentos. Não tenha medo. Eu estou com você. Essa é a promessa. Amém? Aí ele fala assim, olha, se os teus inimigos te assustarem, se os teus inimigos quiserem causar prejuízo, se os teus inimigos estão rindo de você, estão achando que conseguiram uma vitória contra a sua vida, se os teus inimigos, se os teus adversários acham que estão triunfando sobre a sua vida, nós vamos fazer uma festa na frente deles. E você vai mostrar que eu estou contigo. E diante dos teus inimigos, o poder que vai estar sobre a sua vida vai ser tão grande que o seu cálice vai transbordar. Olha, Deus não fala assim, olha, diante dos teus inimigos, não tenha medo. Diante dos teus inimigos, não trema. Diante dos teus adversários, não se assuste. Faça festa. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. A promessa de Deus para você, olha, você está passando uma tribulação? Celebre comigo, porque eu sou o seu livramento. Você está passando luta, está difícil a sua vida? Não reclame, faça uma festa e o seu cálice vai transbordar. Está difícil as coisas? Não murmure e não reclame. Está difícil? Faça uma festa na presença dos teus inimigos. Me louve, me adore, né? Josué fez uma Páscoa diante dos muros de Jericó. Você imagina a cabeça daquele povo de Jericó? Todo mundo preparado para a guerra. E o povo de Israel dançando. O povo de Jericó, tudo lá armado para a guerra. E o povo de Israel dançando e celebrando a Deus. Isso é o que Deus quer que você faça. Celebre o Senhor diante dos teus inimigos. E a unção vai vir sobre a sua vida. E vai transbordar. Amém? Aí ele fala assim, olha... Muitas vezes, o diabo vai querer colocar más companhias no seu caminho. Pessoas invejosas, pessoas rancorosas, pessoas contenciosas, pessoas que vão te causar mal. Mas eu vou colocar pessoas bondosas e misericordiosas no seu caminho. Né? E ele fala assim, ó, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe que essa bondade e misericórdia são as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, que vão te abençoar, que vão estar do seu lado, que vão ser companheiros. Deus vai colocar pessoas bondosas e misericordiosas no seu caminho que vão te abençoar. E ele fala assim, olha, e tem mais para você. Você vai habitar num lugar onde o inimigo não pode te enxergar. Eu vou dar para você um lugar para você morar, onde o inimigo não consegue te enxergar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Por isso que ele fala assim, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você habita no esconderijo do Altíssimo. O diabo te procura, mas não te encontra. Amém? O diabo vai te caçar, mas não vai te encontrar, porque você está escondido pelas mãos do Senhor. Eu vi o testemunho de uma irmã, até a foto dela está lá na cozinha da igreja, irmã Antonieta. E ela disse que ela morava em São Paulo, ela ia na igreja sempre com a filha, e sempre um irmão dava carona para ela de volta, porque São Paulo era perigoso, aquela coisa toda, né? E ela falou assim que acabou o culto, irmãos, deu uma dor de barriga nela. Mas deu uma dor de barriga e ela correu para o banheiro. A hora que ela saiu do banheiro, só tinha o porteiro. Os velhinhos de idade. Aí o irmãozinho falou assim, eu vou te levar, irmã, para casa.
Ela falou, não vai, mano, misericórdia. Se você me levar a pé, você não volta. Pode deixar que eu vou com a minha filha. Ela falou assim que ela atravessava um lugar que era só loja. Só loja, não tinha uma casa. Era tudo com as portas fechadas. E ela falou assim que ela e a menina dela, uma adolescente, Miriam, e ela pegou e viu um carro vindo. E na hora que aquele carro estava vindo, o Espírito Santo falou para ela, esse povo é do mal. Ela pegou, abraçou a filha e disse assim para a filha, filha, não mexa, não faça nenhum barulho, respire baixinho, abraçado com a mãe. Ela falou assim que ela, no meio da calçada, ela abraçou a filha e ficou ali abraçada com a filha e falou, Senhor, me cobre com teu sangue e me torna invisível aos olhos desses homens. Falou assim que o carro parou, o cara desceu, andou de um lado para o outro e dizia assim para os que estavam dentro do carro, mas eu vi, era uma mulher e uma menina. Aí eu vi também. E falou assim que passou perto dela e não viu. Os testemunhos da irmã Antonieta são muito fortes. E foi um privilégio ter convivido com ela, né? Porque o Senhor tem para você um lugar onde o inimigo não te enxerga. Amém? Agora, queridos, todas estas promessas para a tua vida dependem de uma única coisa. Tudo isso que eu falei na sua vida vai depender de uma única coisa. Você ser ovelha.